Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos continuar o nosso estudo sobre as frações. Na aula de hoje, vamos estudar a classificação das frações. As frações podem ser classificadas como imprópria, aparente ou própria. Então, primeiro nós vamos ver o que é uma fração imprópria. Então, uma fração imprópria é aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador ou é zero. Então, para uma fração ser imprópria, o numerador tem que ser maior ou igual ao denominador ou pode ser zero. Alguns exemplos. Exemplo A, fração 7 quartos. Observe que nesse exemplo, o nosso numerador é o número 7, que é maior que o nosso denominador, que é o número 4. Exemplo B, fração 3 meios. Nesse caso, o nosso numerador é o número 3, que também é maior que o nosso denominador, que é o número 2. Exemplo C, fração 9 oitavos. Nesse caso, o nosso numerador é o número 9, que também é maior que o nosso denominador, que é o número 8. Agora nós vamos ver o que tem que acontecer para uma fração ser chamada de fração aparente. Uma fração aparente é aquela fração imprópria cujo numerador é múltiplo do denominador. Então, observe que a fração aparente é um caso especial da fração imprópria. Então, nesse caso, além do numerador ser maior ou igual ao denominador, ele tem obrigatoriamente que ser múltiplo do denominador. Exemplos. Exemplo A, fração 4 quartos. 4 não é múltiplo de 4? Sim. Então, nós temos um exemplo de fração aparente. Exemplo B, 9 terços. 9 não é múltiplo de 3? Sim. Então, nós também temos um exemplo de fração aparente. Exemplo C, 18 meios. 18 não é múltiplo de 2? Sim. Então, nesse caso, também temos um exemplo de fração aparente. Se vocês ficarem com dúvida se o numerador é múltiplo ou não do denominador, basta vocês fazerem a divisão do numerador pelo denominador. Se essa divisão for uma divisão exata, isso significa que essa é uma fração aparente. O último tipo de fração que nós vamos estudar hoje é a fração própria. Então, quando uma fração pode ser chamada de fração própria? O que é uma fração própria? É aquela cujo numerador é diferente de zero e é menor que o denominador, ou seja, é menor que o inteiro. Então, alguns exemplos. Exemplo A, fração 1 terço. Observe que nesse caso, o nosso numerador é o número 1, que é menor que o nosso denominador, que é o número 3. Exemplo B, 5 sétimos. Nesse caso, o nosso numerador é o número 5, que de novo é menor que o nosso denominador, que é o número 7. Exemplo C, fração 8 nonos. Observem que nesse caso, o nosso numerador é o número 8, que é menor que o nosso denominador, que é o número 9. Então, uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês na próxima aula, onde vamos estudar a forma mista de uma fração.